Hoje eu vou te passar um manual, mãe, de como o seu filho vai receber o valor da pensão alimentícia certa e justa. Você sabe por quê? Eu vejo muitas mães e muitos filhos que estão sozinhos, sem a ajuda do pai e principalmente não sabe quanto que o pai deve pagar de pensão alimentícia, não sabe que dia ele deve pagar, não sabe quais são as despesas que ele deve ajudar no dia a dia e principalmente estão cuidando da criança sozinha. E para isso, nesse vídeo, eu separei alguns truques, algumas dicas, algumas estratégias práticas que a gente utiliza no escritório para a gente manter o mesmo estilo de vida do pai com a criança, a ponto do pai poder ajudar todo mês, a ponto do pai poder contribuir com as despesas mensais que são extras e te explicar, mãe, de maneira prática, o que você pode fazer para com que esse pai pague esse valor justo e te ajude mensalmente, para parar de ficar ouvindo aquela desculpa, amanhã eu pago, não, o dia que der eu vou pagar, sabe aquela desculpa que você escuta? Pois é, eu vou te ajudar a acabar com elas agora, vem comigo. Eu sou o Dr. Felipe Caiafa, eu sou advogado de direito de família, especialista em ajudar mães e crianças a ter o mesmo estilo de vida do pai. Hoje o nosso escritório atua em mais de 16 estados e nós ajudamos mais de 1000 mães a ter esse valor de pensão e ter esse processo de separação de maneira justa e equilibrada, que a gente sabe que é um período que não é fácil para ninguém. E hoje eu não estou sozinho, hoje eu estou com a produção. Daniel, tá tudo certo? Opa, tudo certo por aqui, bora ajudar essas mães aí a ter uma vida melhor, né, com o filho, né, cara, bora pra cima. Hoje eu e o Daniel vamos ter um bate-papo sobre como ajustar esse valor da pensão alimentícia e, mãe, como você não vai ser mais passada pra trás. Pra aquele pai parar, mãe, sabe, de viajar todo ano, frequentar bons restaurantes e deixar seu filho por último. E Daniel, pra gente começar, você já ouviu alguma mãe falar que o pai não tá ajudando mensalmente com a pensão, que ele ajuda quanto quer, com o dinheiro que ele tem e que ele deixa a criança por último? Você já ouviu? Cara, já ouvi, inclusive a minha mãe já sofria muito com isso aí, cara, era uma parada difícil e quando entrou essa era digital foi pior um pouquinho, porque a gente via que o meu pai tinha uma vida massa, sabe? Não, assim, Todo final de semana tava bebendo, tava saindo e a gente ficava lá, né, chupando dedo, cara. Era tenso, já ouvi demais. Mas você sabe por que acontece isso, Daniel? A maioria dos pais, principalmente nesse período de transição, eles não têm um bom diálogo com a mãe. Até porque tem briga, tem um desgaste emocional que prejudica e reflete na criança. Reflete na educação dos filhos, reflete nos cuidados diários. E normalmente, o que a gente sugere que as mães façam? Nesse período de transição, é importante primeiro conversar com o pai, para identificar se ele vai poder ajudar mensalmente, cobrindo as despesas que as crianças têm, para as crianças não ficar desamparadas, entender com quem essas crianças vão ficar para a tomada de decisões, porque a criança precisa de um colégio, ela precisa fazer um futebol, e ela também tem despesa extra, eventualmente o hospital, e o principal, que é o terceiro ponto, é manter esse diálogo. Por que eu estou falando de manter o diálogo? Porque a partir do momento que existe uma boa relação entre ambos, esse período ele vai simplificar. Por quê? Porque o pai vai poder contar com a mãe e a mãe vai poder contar com o pai, que é diferente dos casos que a gente vive na prática. Exatamente. Por quê? O que acontece? O que eu vejo, cara, é que essa falta de diálogo, ela atrapalha muito a criança, tá? A mãe fica soltando farpa pela boca de um lado, o pai pela boca, e ninguém pensa no principal, que é a criança. O pai, ele tem dinheiro para pagar mais pensão e não paga porque a mãe fica, entre aspas, enchendo o saco do pai, e a criança, que é o principal, sai prejudicada. Exatamente. E você sabe qual que é o manual? Você quer saber a dica, a estratégia principal e secreta para identificar e não passar mais por esse tipo de situação? Eu quero demais. O primeiro ponto é, nesse período, mãe, se você primeiro viu que o pai, ele não vai ajudar e ele está te enrolando, você vai fazer o seguinte ponto. Você vai identificar o que ele está recebendo, quais são os ganhos que ele tem. O principal ponto para o juiz fixar a pensão alimentícia, que ele leva em consideração, é a renda do pai. E agora eu vou te passar, mãe, como que você vai identificar essa renda do pai? O primeiro ponto é você entender o estilo de vida que ele vem tendo, através do dia a dia dele, qual restaurante ele frequenta, quais lugares ele está indo, valor que ele paga de aluguel, valor que ele paga de prestação de carro, fatura de cartão de crédito dele e principalmente se ele tem dinheiro em conta, se ele tem aplicação. Quando você conseguir unir todos esses documentos, isso pode te ajudar a subir o valor de pensão alimentícia. Até porque, mãe, deixa eu te contar uma coisa. Mesmo o pai tendo uma renda alta, quando a gente não consegue comprovar quanto esse pai ele ganha mensalmente, mesmo ele ter uma boa renda, o juiz normalmente ele fixa a princípio o mínimo de pensão alimentícia, que é R$ 450
R$ 55 para uma criança. Porém, para a gente sair desse cenário, para você conseguir manter o padrão de vida que a criança tinha, ou até mesmo elevar esse padrão, pelo pai ter uma condição boa, você vai seguir essa dica que eu acabei de passar, que é o quê? Relatar o estilo de vida e todos os gastos e despesas que esse pai tem. Para quê? Para mostrar para o juiz que esse pai, ele não tem um padrão de vida comum. Agora, Daniel, eu vou te contar o segundo ponto, que é muito importante a gente identificar aqui. Mas antes disso, bora colocar uma metinha de like? Vamos, ó. 30 likes, o último vídeo deu 15, vamos colocar 30? Se você tá gostando do conteúdo, quer aprender mais dicas de direito de família, deixa seu like e deixa seu comentário aqui. Quero saber se você já escutou muita desculpa do pai. Ó, se der 30 likes, a gente vai fazer uma live tirando todas as dúvidas das mães, entendeu? Aqui no YouTube. Bateu 30 likes, a live tá garantida. Tá combinado. E agora eu vou falar, Daniel, o segundo ponto que muitas mães deixam, que é a teoria da aparência. Felipe, o que significa teoria da aparência? O juiz, ele presume que o pai, ele é assalariado ou ele não tem renda. Ele é um pai desempregado. Porém, no direito, existe o baú da felicidade. Existe aquela estratégia secreta que nós usamos na prática, que chama teoria da aparência. Mãe, olha que legal. Quando nós comprovamos que o pai, ele não tem uma vida de um cidadão comum, através de fotos no Instagram dele, através de fotos de viagens, através do estilo de vida que esse pai, ele vem adotando no dia a dia, nós conseguimos comprovar para o juiz a teoria da aparência, ou seja, que esse pai, ele não tem um padrão de um cidadão comum, daquele cidadão que tem dificuldade, sabe? Daquele cidadão que trabalha assalariado, que tem uma dificuldade financeira. Quando nós conseguimos comprovar que esse pai, ele foge desse padrão, mãe, existe esse segredo, o que é, o juiz, ele aumenta o valor da pensão alimentícia, fazendo com que o pai possa pagar mais e que a criança viva no mesmo estilo de vida dele, o que faz com que diminua nesse período de transição. Um caso interessante de uma cliente nossa que veio do TikTok é que o pai da criança, ele tinha um Instagram público empresarial e pagava o valor mínimo de pensão. Na verdade, era menos que o mínimo. E num podcast que ele foi, ele, tipo, dando a entender de que ele tinha uma empresa bem sucedida, a mãe pegou um corte desse podcast e, através desse corte, o juiz determinou um valor de pensão 4 vezes maior. Olha aí, usou a teoria da aparência. Exatamente. É porque muitas mães, sabe o que elas fazem? Ela escuta as desculpas do pai, Daniel. Cada hora tem uma melhor que a outra. Ah, ele disse que vai pagar mês que vem. Não, ele disse que vai melhorar. A maioria dessas mães que a gente fala que está parada, que está na inércia, é onde acontece as principais consequências disso. Por quê? Ela pensa, porque assim, existem os dois tipos de pais. Existe aquele primeiro pai que quando termina o relacionamento, ele vai ajudar e manter o padrão da criança. E existe o segundo pai, que é o que mais a gente vê, que é aquele pai que faz tudo, mantém o padrão de vida dele e deixa de escanteio a criança. Nesses casos, que a mãe vai usar essa teoria, que é o quê? Que é tomar a seguinte atitude, ver o estilo de vida desse pai e relatar isso pro juiz manter ou aumentar, e essa criança não ficar prejudicada. Como que a gente consegue fazer isso? Através do rastreamento. Sabe o que é rastrear? Começar a ver o estilo de vida desse pai. Onde que ele está frequentando, qual carro que ele está usando, qual trabalho que ele está exercendo. Porque muito pai, Daniel, esconde atrás do desemprego para não pagar a pensão. A gente sabe que hoje existem muitos profissionais que são autônomos, que são aqueles profissionais que ele fazem a própria renda. Às vezes vai trabalhar de garçom, às vezes vai fazer alguma prestação de serviço com determinada função que ele exerce e pode ganhar muito mais do que uma pessoa que está assalariada. Você sabe por quê? Vamos pegar uma pessoa hoje que capina um lote. Hoje uma pessoa que capina um lote, ele vai ganhar uma média de 70 a 120 reais a diária. Nada, não. Ganha mais? A minha mãe cobrou, esses dias, cobrou 250 reais pra capinar um lote. E tipo assim, era um lote grande, mas não era uma coisa gigante, cara. Era o quintal da minha mãe, entendeu? Olha pra você ver. 250 reais, isso aqui em Goiás, tá? Então tem a pode ser que mude, mas é bem mais, cara. Eu acho. Então pode ajudar mais um pouquinho. Vamos colocar uma média. Vamos pegar que vai pegar aquele lote, só que fundinho ali. 150 reais. 150 reais. Se esse pai hoje, ele capina um lote por dia, a cada 10 dias ele tem 1.500. Só que, Daniel, um dia tem 30 meses. Se ele capinar 20 dias, ele já vai ter 3.000 reais. Agora, Daniel, se esse pai ele deixar a preguiça de lado e for esforçado, ele vai conseguir fazer, sabe quanto? 4.500 reais. Pergunto, 4.500 reais hoje dá pra ajudar a criança com mais que o mínimo? Dá, com certeza. Com certeza. E o que a gente vê muitos pais fazer é o quê? Esconder atrás
atrás do desemprego para não pagar a pensão alimentícia. A mãe pode usar a estratégia do cliente oculto, caso não saiba o valor da mão de obra do pai também, né? Exatamente. Toda profissão tem uma média de ganho, que a gente fala que é equiparação salarial. Determinado cargo, ele tem determinado valor a receber, certo? E normalmente os pais, de maneira autônoma, escondem dentro desses cargos para não pagar a pensão alimentícia. Mas mãe, você tá escutando os segredos agora e o manual para nunca mais ser passada para trás. Por quê? Porque você identificou que se você vê o estilo de vida do pai, relatar tudo o que precisa durante esse período, você vai conseguir ter um valor de pensão justa. A única forma que você não vai receber a pensão justa é se você ficar esperando, parada, que a gente fala a espera de um milagre. Aí ele não acontece. Pra quem não entende, que tá assistindo e que não sabe o que é cliente oculto, é nada mais nada menos que você pedir um conhecido que o pai não tem contato pra fazer um orçamento com o pai. Ele vai ligar, vamos supor que ele é capina lote mesmo. Você pede esse conhecido pra ligar e fazer um orçamento de quanto que é pra capinar o lote. A partir daí, você consegue ter noção de quanto que esse pai fatura no mês. Não é, doutor? Mais ou menos isso. Exatamente. E continuando a teoria da aparência, eu vou te passar agora a cereja do bolo, Daniel. Sabe como que você vai fazer agora pra realmente, de maneira prática, subir o valor da pensão alimentícia? Como? Adivinha? Perfil fake no Instagram, perfil fake no TikTok. Eu acho que minha ex me segue no perfil fake. Sério? Tenho quase certeza. E você não bloqueou ela, não? Eu não tenho certeza se é ela, mas eu vou bloquear, só de garantia. É, exatamente. Você sabe por que ela tá fazendo isso com você? Porque é o que a gente indica no escritório. Muitos pais, eles têm aquele estilo de vida. Viaja, posta foto de festa, com amiguinhos, saindo, sabe? Fala que não tem dinheiro, mas todo dia tá num lugar diferente. Parece que brota o dinheiro. Então, pra mãe conseguir aumentar esse valor de pensão alimentícia, sabe uma dica que ela pode fazer? Primeira coisa, ela pode fazer um perfil fake. Pra quê? Pra ela começar a acompanhar o estilo de vida. Segunda coisa que essa mãe pode fazer, Daniel. Detalhe, perfil fake, pelo amor de Deus, não faça perfil sem foto. Acha foto de uma mulher aí, uma mulher aí que você acha que ele acha atraente, que você nunca viu na vida, e coloca na foto de perfil. Fica mais chamativo, né? Fica mais chamativo e ele vai começar a seguir, pode ter certeza. Mas o que eu tava pensando também, o que eu vejo dos seus conteúdos tem muito sobre gastos. Você acha que os gastos entram nisso aí também? Ou não? Com certeza. É porque funciona assim, Daniel. Primeiro, eu vou identificar quanto que esse pai ganha, estilo de vida dele, qual que é a rotina dele e o que ele tá fazendo no dia a dia. Pra depois a gente chegar nessa parte, que é a parte que vai juntar e a gente chegar naquele valor de pensão alimentícia que as mães querem receber, aquele valor tão sonhado, alto, que é demonstrar os gastos. O que seria demonstrar os gastos? A mãe, muitas das vezes, pede um valor de pensão alimentícia, mas ela não entende que ela precisa fazer um relatório. E o relatório, quando eu tô falando dele, não envolve só alimentos, que a mãe acha que precisa ir no supermercado e isso significa pensão alimentícia. E não. É importante guardar a nota fiscal do mercado também, né? Nota fiscal do mercado e principalmente todas as despesas que a criança tem. Quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente tá englobando aluguel, a gente tá englobando a água, a luz, a internet, as despesas com o mercado, farmácia e todas as despesas que a criança tem. Guardar tudo. Guardar tudo. Então, dentro do dia a dia, até eu recomendo pra mãe aqui no escritório. Falo, olha, a partir de agora você vai ter uma pasta do Caiafa Advogados. Tenho um aplicativo tanto para Android quanto para iPhone chamado Can Scanner. Na edição tá aí. Você consegue escanear qualquer foto direto pelo telefone. Seria uma boa pra mãe também, né? Boa, montar um grupo no WhatsApp, despesas da criança. Toda vez que ela for no supermercado, padaria, farmácia, ela vai pegar o cupom fiscal. E para que ela vai pegar o cupom fiscal? Porque durante o mês nós conseguimos verificar quais são as despesas que a criança tem mensal. Porque normalmente a gente sabe, quem tem gasto diário sabe que às vezes um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, quando a gente junta se torna um montante alto. E normalmente quando a gente tá falando desse montante alto, a gente tá falando de pensão alimentícia, que uma só pessoa tá ajudando. Então, mãe, não faça isso. Uma dica que a gente pode dar valiosa é: relate todas as despesas que a criança tem. Faça um grupo no WhatsApp, você e você, despesa da criança, ou compre uma pasta para toda vez que você for comprar alguma coisa e tiver algumas despesas, você vai juntar esses recibos para no final do mês a gente conseguir identificar de maneira clara quais são as necessidades da criança e quais são as possibilidades do pai, para a gente conseguir chegar no valor de pensão alimentícia justa e para que seu filho não saia daquele padrão que ele tinha quando vocês estavam juntos. Aí, tendo tudo isso em mãos, é só entrar em contato com o Caiafa. Exatamente. Aí depois que você tiver tudo em mãos, com a necessidade e capacidade, você pode contatar um dos nossos advogados para tirar suas dúvidas. Primeiro link fixado. Tá aqui abaixo. Então, peraí, vamos só recapitular aqui. Se
eu já fiz o cliente oculto para descobrir o orçamento do pai, eu já tenho o perfil fake e tenho, tipo lá, de 3 meses de print já salvos no grupo que você indicou, e eu também tenho os documentos que comprovam quanto que a criança gasta. Já tenho o suficiente para aumentar o valor da pensão. A partir do momento que você entendeu tudo que a criança tem de necessidade e o pai tem de recebimentos, a gente vai chegar no ponto final, que é o ponto valor ideal da pensão alimentícia. O que você deve fazer? Relatar isso ao advogado, ingressar com uma ação judicialmente, porque o juiz ele vai fixar, Daniel, uma pensão provisória, que é uma pensão para o pai efetuar o pagamento já imediatamente, enquanto esse processo durar até a gente chegar no valor justo. Lembrando que esses valores, normalmente o juiz ele vai fixar entre 15 a 30 dias depois de entrar com a ação. E doutor, quando eu vou receber? Quando essa notificação chegar no pai. Sim. E se você gostou do nosso conteúdo e quer mais dicas de direito de família prática para você ter uma separação justa, siga nosso canal que vai vir muito conteúdo de novidade. E muito importante também deixar o like, que garante o emprego da produção aqui, né? Quanto mais like, melhor.